Bom dia! Feliz sábado para você, um sábado ensolarado. Espero que você esteja bastante feliz. Hoje eu vou contar uma historinha de amizade. Você tem amizades? Você tem amiguinhos? Eu acho que você tem bastante amiguinhos, né? Amiguinhos da escola, amiguinhos da vizinhança, os seus primos amiguinhos, os irmãos amiguinhos. É bom ter amiguinhos, né? Então, o Seno também tinha amiguinhos e tem amiguinhos. E eu vou contar para você a história de uma amiguinha do Seno. Quando nós morávamos lá em Cotia, nós tínhamos uma vizinha que gostava do Seno, mas a gente nem sabia dessa amizade deles. E o Seno todo dia, entre 5 e 5 e meia da manhã, ele acordava o pastor, para o pastor abrir a janela do quarto, para ele sair por lá para ir na casa da amiga dele. E aí ele chegava lá, ela recebia o Seno com um potinho de ração e com um melão. Sabiam que o Seno gosta de melão? Pois é. E nós descobrimos que ele gosta de melão porque ela contou pra gente. Depois de muito tempo que a gente descobriu essa amizade dele. E ele ainda tinha amizade com a gatinha da casa dela. Mas o gatinho da casa dela não gostava muito não, tinha ciúmes. Então, é bom ter amiguinhos, né? O Seno todo dia ia lá visitar a amiguinha e a amiguinha ficava esperando ansiosa. Sabia que Jesus é seu melhor amigo? E você, fica ansioso para receber Jesus? Você fica ansioso para conversar com ele? O que você oferece para Jesus quando ele vai na sua casa? Ou o que você oferece quando você vai na casa dele? A amizade ela deve ser sempre cultivada e com Jesus não é diferente. Nós devemos demonstrar amor por Jesus, assim como nós devemos demonstrar amor pelas pessoas que estão à nossa volta. Que o teu sábado seja muito feliz. Vamos orar? Querido Jesus, o Senhor é o nosso melhor amigo. Que o Senhor habite em nosso coração e que tenhamos prazer em sua companhia sempre. Que o Senhor faça parte da nossa vida e que essa amizade que nós temos contigo seja estendida a todos os que estão à nossa volta, por Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. E o Seno está dizendo tchau.
Bom dia, meu querido amigo. Um sábado feliz e abençoado para você na presença de Jesus. Que bom estarmos juntos novamente para adorarmos e louvar o nosso Deus através do nosso culto, nossa adoração ao grande Deus Criador. Eu ontem coloquei algumas fotos no Face e hoje também, sobre maravilhas do Deus Criador. O pôr do sol foi muito bonito e o nascer do sol de manhã também foi fantástico. Vamos adorar juntos com o nosso Deus. E como você já deve ter percebido pela historinha, hoje o nosso tema é amigos. Vamos cantar o hino Amigo Muito Precioso, número 106, que ele fala da nossa amizade e do nosso maior amigo Jesus. Muito bem, vamos orar? Querido Deus e Pai, nós vamos agora abrir a Tua Palavra para adorar-te e louvar o Teu nome. Queremos pedir que aceites o nosso culto de adoração a Ti nesta manhã, ouças as nossas petições, as nossas súplicas, e eu sei que estão assistindo pessoas neste momento que têm algum pedido especial de oração. Eu quero colocá-lo, Pai, em Tuas mãos, pedindo a Tua bênção sobre essa pessoa, para que a sua súplica seja atendida pela Tua misericordiosa graça e pelo Teu poder e amor. Também, Pai, que Tu participes conosco neste culto, para que os meus lábios sejam ungidos com Teu Espírito Santo para trazer esta mensagem, e também, Pai, que o meu coração seja aberto para recebê-la e colocá-la em prática em minha vida. E que o coração de cada pessoa também seja aberto para colocar em prática para a Tua honra e Tua glória. Pai querido, agora fala ao nosso coração através da Tua Palavra. Ensina-nos e guia-nos em Teus caminhos, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a história dos amigos que eu quero contar hoje encontra-se em Daniel. Daniel e seus amigos. Vamos lá. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no capítulo 1 de Daniel. E eu quero ler com você os versos 17 até o verso 20. É o tema da nossa mensagem de hoje. Daniel, capítulo 1, e o verso 17 ao verso 20. Você encontrou? Então vamos lá. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor.
Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, 10 vezes mais inteligentes do que todos os outros magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Bem, essa amizade não surgiu por acaso. Não sabemos se eles eram amigos já antes ou não, mas uma das coisas mais importantes na nossa vida e uma das coisas que todas as pessoas buscam, são amigos. Durante esse período que estamos passando, que ainda não chegou ao fim, para alguns está mais ou menos terminando, mas ainda existem algumas atitudes diferentes a serem tomadas. O que é que nos sustentou? O que é que nos manteve animados? Amigos. Sem amigos, podemos facilmente entrar em depressão, sentir solidão muito grande e inclusive sentir que estamos fora da sociedade onde vivemos, onde os amigos se encontram para conversar, para brincar, para se divertir. Entretanto, a escolha de amigos é algo muito importante, pois se não fizermos amizades com pessoas certas que correspondem às nossas ansiedades, podemos ter problemas devido às influências negativas que receberemos. Agora, lembre-se de uma coisa interessante. Em Provérbios, capítulo 18, verso 24, o sábio Salomão diz que há amigo mais chegado que o irmão. Ou seja, o nosso amigo maior, o nosso amigo superior deve ser Jesus. Agora, essa amizade de hoje foi uma amizade que surgiu em tempos difíceis. Quando você vai para o capítulo 1 de Daniel, e o verso 1 lá diz: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. Diz um pensamento, alguém disse o seguinte, que o amigo certo se conhece nas horas incertas. Nós não sabemos se Daniel, Ananias, Misael e Azarias se conheciam antes de Nabucodonosor invadir Jerusalém. Mas uma coisa podemos ter certeza: as circunstâncias difíceis fizeram com que essa amizade fosse selada, tornando-se inquebrável para o resto da vida deles. A história que nós vamos refletir hoje nos ensina que os verdadeiros amigos nos levam a ser melhores homens e melhores mulheres nesta vida. Ou seja, uma boa amizade nos faz crescer profissionalmente, socialmente, espiritualmente, em todas as áreas da nossa vida, porque Ele quer ver o nosso melhor. Vamos conhecer um pouco os amigos de Daniel. O nome Ananias significa meu Deus é misericordioso. O nome dele foi trocado para Sadraque, na corte babilônica, que quer dizer, que é o nome de um antigo que significa amigo do rei. É um nome antigo que significa amigo do rei. O nome Misael é originário do hebraico e significa quem é como Deus, ou quem é semelhante a Deus. Algumas traduções apresentam o nome Misael como derivação do nome Miguel, o arcanjo que foi mudado. E o nome dele foi mudado para Mesaque. E Mesaque quer dizer quem é semelhante a Cu. Quem é como Aku, o deus da lua. Mesaque. Esse é semelhante a Ake, deus da lua. O deus do panteão dos deuses babilônicos. O nome Azarias significa aquele que Deus ajudou, o nome dele foi mudado para Abednego, que quer dizer servo de Nabu, uma das muitas divindades babilônicas, servo do deus Nabu. O nome Daniel, o significado é aquele que é julgado por Deus, ou Deus assim o julgou, ou ainda, Deus é o meu juiz. E o nome Daniel foi mudado para Beltesazar. Esse nome, sem dúvida, a forma abreviada de uma invocação ao rei Bel, ou Baal Marduk, o principal dos deuses babilônicos, que significa protege a vida do rei. Ou seja, Bel ou Marduk, o Baal, protege a vida do rei.
As mudanças desses nomes tinham um objetivo. O objetivo principal é que esses jovens renunciassem à sua fé babilônica em prol da idolatria, a sua fé judaica, sendo os deuses hebreus, e passassem a adorar o panteão de deuses, a idolatria babilônica. Mas esperavam alcançar isso gradualmente. E, primeiro dando-lhes nomes com os significados da idolatria, isso levava-os diariamente a uma íntima associação com os costumes da idolatria. E, sob a influência de sedutores ritos do culto pagão, Nabucodonosor e os reis babilônicos esperavam induzi-los a renunciar à religião da sua nação e unir-se então ao culto babilônico. A invasão de Israel foi uma experiência sumamente dolorosa, grandemente dolorosa para esses 4 jovens. Imagine abandonar o seu lar, seus pais, sua casa, sua escola, sua igreja, tudo aquilo que eles amavam, e agora não possuíam mais. E eles se viram como parte de um despojo de guerra, indo para Babilônia, numa viagem de aproximadamente 3 meses a pé, andando pelo deserto. E provavelmente isso ajudou com que essa amizade, se não existia antes, surgisse ali e se solidificasse. Enquanto caminhavam sob o sol escaldante do Oriente, os rapazes se reuniam para conversar, talvez. Imagino que, no princípio, o grupo era formado por muitos jovens. Mas, com o passar do tempo, você sabe que os grupos vão se centralizando em algumas pessoas e vão se separando em grupos menores. E esse grupo se tornou um amigo de 4 rapazes. E essa amizade entre esses 4 foi porque eles tinham algumas coisas em comum. Uma verdade indiscutível sobre a amizade é que os pontos em comum nos unem. E eles começaram a se dar conta de algo que os unia. Certamente tinham muitos assuntos que discordavam, mas algumas coisas coincidiam. Deus motiva o coração e lhes regia a consciência, e isso os ajudou a crescer. Você pode perceber entre os seus amigos, existem coisas que os seus amigos fazem que você discorda. E você até fala isso muitas vezes para eles. Mas isso não quer dizer que você deixe de ser amigo. O fato de você discordar de alguma coisa, ou o fato dele discordar de você, não quer dizer que ele não gosta de você. Porque nós só temos uma personalidade. Nós temos os nossos particulares. E então, às vezes, não casam muito bem. Mas você percebe que as coisas boas nos ajuntam, nos aproximam. Talvez você esteja passando por um momento difícil da vida, ou talvez alguém próximo de você esteja passando por uma circunstância desfavorável. Pare, não fique paralisado. Você precisa e você deve iniciar uma amizade com essa pessoa. Ajude essa pessoa. E se você está passando por uma situação difícil, abra-se para uma amizade. Isso nos ajuda. Agora notem, esses jovens tinham uma coisa em comum. Em Daniel, no capítulo 1 e no verso 5, foi-lhes determinada aqui a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais eles iriam assistir diante do rei. Notem, foi-lhes determinado o quê? Uma porção das finas iguarias do rei. Eu fico pensando na situação desses 3 homens. Que surpresa deles ao receberem um tratamento, saberem que eles iriam viver no palácio do rei e partilhar da comida do rei. Como você se sentiria? Pensando na situação deles, eles foram levados para a Babilônia como escravos e agora eles foram levados para o palácio para participar da mesa do rei. Mas foi aí que começaram as dificuldades, quando o rei determinou o alimento diário deles. Qual era o problema?
Será que a comida real não era boa? Será que os reis não servem aquilo que é o melhor? Há um pequeno detalhe. Para esses 4 rapazes era um grande problema os alimentos servidos no palácio. Porque, de acordo com o costume babilônico, faziam parte de sacrifícios aos deuses pagãos. E ao se servirem dos alimentos, eles estariam participando da adoração a esses deuses pagãos. Por outro lado, a maioria desses alimentos eram impuros, não faziam parte da lista que Deus havia assinalado para que o povo de Israel comesse, que está lá em Levítico capítulo 11. Não eram alimentos muito próprios para o consumo humano. Havia essa restrição religiosa e de saúde. E agora, o que fazer? Você tem 2 opções. Ignorar a sua prescrição divina, comer do alimento que o rei compartilha, ou ficar do lado de Deus, sendo fiéis à sua palavra e leais à sua consciência. Se você estivesse lá. Agora é fácil responder, mas se você ficar numa situação dessa, como é que eu vou fazer para não ofender o rei? Porque não aceitar a comida do rei era a mesma coisa que dizer que a comida dele não prestava. Parou para pensar na delicadeza da situação? Agora vejam o que diz no capítulo 1, verso 8 agora. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel não hesitou. E eu creio que os seus amigos apoiaram-no nessa situação. Eles trabalharam juntos. A aprovação de Deus era mais importante do que o favor dos poderoso rei da terra, o mais poderoso rei da terra. Mais cara mesmo que a própria vida. Eles colocaram a vida deles em jogo nessa situação. Mas ele determinou permanecer fiel à sua integridade, fosse quais fossem os resultados. Há uma coisa importante para percebermos. Daniel havia colocado isso no seu coração, não se contaminar com as porções do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, nem coisa alguma dele. Ele colocou em seu coração ser fiel a Deus. E esta resolução teve apoio dos seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Notem que há uma coisa interessante. Essa decisão de Daniel e de seus amigos não foi uma decisão tomada naquele momento. Foi uma decisão pensada e segurada já firmemente anteriormente. E com a tomada de decisão, os jovens hebreus não agiram presunçosamente, mas em confiança firme em Deus. Eles não escolheram ser diferentes simplesmente por ser diferentes, mas eles queriam ser diferentes de preferência a desonrar a Deus. Caso eles tivessem comprometido com o erro, nesse caso, rendendo-se à pressão das circunstâncias e esse abandono dos princípios, o seu senso de direito seria enfraquecido. E a sua capacidade de aborrecer o erro também. O primeiro passo errado tê-los-ia levado a outros, de maneira que seria cortada a sua ligação com os céus e certamente eles seriam alcançados por outras muitas tentações. Note uma coisa interessante. Juntamente com Daniel foram levados certamente muitos outros jovens para a Babilônia. Mas a história só fala desses 4 jovens. Por quê? Porque eles escolheram ser diferentes. Eles escolheram seguir a Deus. E ao fazer isso, eles permitiram que Deus derramasse as bênçãos sobre eles. Embora a Bíblia mencione que Daniel resolveu firmemente em seu coração, eu estou certo que essa decisão foi tomada junto. Os 4 amigos tomaram essa decisão juntos. Eu fico impressionado ao imaginar o teor dessa conversa. 4 rapazes adolescentes e
Estima-se que a idade de Daniel e provavelmente dos seus 3 amigos fosse em torno de uns entre 15 e 18 anos, provavelmente. Não muito mais do que isso. E 4 adolescentes de uma encruzilhada de uma grande decisão que teria consequências tremendas, se mantiveram íntegros e firmes a Deus. 4 jovens com mentes reflexivas que dedicaram tempo para decisões conscientes e para cumprir o que Deus pedia que eles fizessem. E não seguir a multidão ou fazer o que a maioria faz. É muito fácil tomar boas decisões quando estamos rodeados de bons amigos. A juventude é a etapa da vida na qual são tomadas as maiores e mais importantes decisões da nossa vida. Foi o que aconteceu com Daniel e seus amigos. Por exemplo, o curso de estudos a seguir, ou seja, 50% da sua vida será um trabalho onde você passará 8 das 16 horas que você fica acordado em um dia. Com quem casar são os outros 50% da sua vida, seu cônjuge. É a pessoa com quem você irá compartilhar pelo menos 8 horas restantes do dia, é claro. Sem mencionar as 8 horas de sono para completar as 24 horas, as quais serão passadas com a pessoa a quem você escolher, com quem você decide amar para o resto da sua vida. Então fica claro que na juventude, o que decidimos e o que faremos no resto das nossas vidas é que nós escolhemos ali. Portanto, certifique-se de que os amigos bons, amigos que tenham as mesmas ideias que você, que tenham os mesmos princípios que você, que sejam altruístas e que ajudem a tomar boas decisões. Escolha esses amigos. As boas decisões reafirmam uma amizade. No capítulo 1, versos 12 a 14, Daniel demonstrou ao cozinheiro, aos homens, que ele não queria ser presunçoso, mas ele disse, olha, faça um teste conosco. Verso 12 diz o seguinte, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes para comer e água para beber. E então veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo aquilo que você vir presenciar, age conforme sua conclusão, juntamente com seus servos. Notem que a confiança de Daniel e seus amigos em Deus foi muito grande. Porque eles escolheram uma coisa e disseram, faz uma experiência conosco. Se você percebe que o resultado é positivo, 10 dias. Em 3 anos, que foi o período que Daniel ficou ali com seus amigos, pelo relato bíblico, 10 dias não é um tempo muito grande. E ele disse, 10 dias. Se você percebe uma diferença em nós, se você achar, aí você toma a sua decisão, faz o que você achar por dentro, faz o que você achar melhor. E esse texto nos mostra que os 3 jovens e Daniel se uniram mais. E unidos, eles se tornaram mais fortes. A decisão correta e pura unia-os como um laço que ninguém podia romper. As boas decisões consolidam uma grande amizade. Não confunda, pois, a amizade verdadeira não pode ser estabelecida sobre decisões indevidas e incorretas que atraiçoam a Deus e a sua consciência. Lealdade e fidelidade, requisitos básicos da amizade, são dons que Deus concede somente compartilhar com os que decidiram fazer o que é correto em todas as circunstâncias, e seja qualquer o preço. Não se surpreenda com a traição e de ser abandonado por um amigo ou mais amigos. Se junto com ele você enveredou pelo caminho das decisões más e impróprias, às vezes pode haver um afastamento. Evite. Entre os que se mantiveram obedientes a Deus estava Daniel e seus 3 companheiros. Nobres exemplos do que os homens podem tornar-se quando unidos um com o outro e com Deus, de sabedoria, eles concedem sabedoria e poder. Da
comparativa à simplicidade do seu lar judaico, esses jovens de linhagem real foram levados à mais magnificente das cidades, introduzidos na corte do maior monarca do mundo e receberam as mais gloriosas homenagens. O resultado de uma amizade enobrecedora nós podemos ver. Em Daniel, no capítulo 1, dos versos 17 a 20, nós já lemos. Esses 4 jovens, Deus deu o quê? Conhecimento e inteligência em toda a cultura e a sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões do insônio. E vejam o resultado, no verso 20. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o império, em todo o reino babilônico. Notem que a sabedoria que está sendo avaliada ali não era a sabedoria bíblica, mas a sabedoria dos babilônios. E Daniel e seus companheiros foram muito melhores sucedidos do que os seus colegas. Mas sua ilustração não veio por acaso. Seu conhecimento não foi obra do acaso. Eles obtiveram conhecimento mediante o fiel uso das suas faculdades, guiados pelo Espírito Santo. Eles colocaram-se em conexão com a fonte de toda a sabedoria, tomando conhecimento de Deus, o fundamento da sua educação. Oraram com fé por sabedoria e viveram as suas orações. Puseram-se onde Deus queria que eles estivessem e onde Deus podia abençoá-los. Note, eles evitaram aquilo que poderia enfraquecer as suas faculdades mentais e aproveitaram toda a oportunidade para se tornarem versados em todo o ramo dos conhecimentos e saber. Seguiram as regras da vida que não poderiam falhar e dar-lhes forças de intelecto. Procuraram adquirir conhecimento para um determinado propósito, para que pudessem honrar a Deus. Compreenderam que não podem permanecer como representantes do verdadeiro Deus, da verdadeira religião, em meio das religiões falsas do paganismo. Por isso, eles deveriam possuir uma clareza de intelecto e aperfeiçoar um caráter cristão. E o próprio Deus é que era o seu professor, o professor deles. Orando constantemente, estudando conscienciosamente e mantendo-se em contato com o invisível, eles andavam com Deus da mesma maneira como andou Enoque. Quando você lê o livro de Daniel, você percebe que não se fala que eles tenham cometido algum tipo de pecado em momento algum. Foram íntegros e fiéis a Deus. Eu não creio que eles não tivessem cometido algum pecado, algum deslize, porque eram semelhantes a nós, pecadores também. Mas eles se mantiveram íntegros nos princípios. Assim como o Senhor cooperou com Daniel e seus companheiros, Ele coopera com todo aquele que se atém à sua vontade. É pela concessão do seu Espírito que Ele fortalece cada propósito, cada nobre resolução da nossa vida. Aqueles que andam no caminho da obediência encontrarão muitos embaraços. Influências fortes, sutis, podem ligá-los ao mundo, mas o Senhor é capaz de tomar sem efeito cada instrumentalidade que opere para derrotar os seus filhos escolhidos. Em sua força, eles podem vencer cada tentação, podem triunfar sobre cada dificuldade, quando se mantêm em comunhão com Deus. Assim como Deus chamou Daniel para testemunhar por ele na Babilônia, Ele chama a cada um de nós para sermos testemunhas suas no mundo de hoje em que vivemos. Tanto os menores como os maiores negócios da vida, Ele deseja que revelemos aos homens os princípios do reino de Deus. Muitos estão esperando que uma grande obra lhes seja levada, ou mesmo que pedem diariamente oportunidade para revelar fidelidade a Deus. Um caráter nobre não é resultado de acidente. Não é devido a favores especiais ou dotações da providência divina. É o resultado da autodisciplina, da sujeição da natureza mais baixa e a mais alta natureza, a natureza de Deus. Da entrega do eu ao serviço de Deus.
e ao serviço do semelhante. Através da fidelidade nos princípios da temperança mostrados pelos jovens hebreus, Deus está falando aos cristãos de hoje. Há necessidade de homens que, como Daniel, procedam com ousadia pela necessidade de homens, ousadias pela causa do direito. Coração puro, mãos fortes, coragem destemida são necessários, pois a luta entre os vícios e a virtude reclama incessante vigilância. A cada alma, Satanás vem com tentações de formas variadas e sedutoras, do ponto de condescendência, como com apetite e outras tentações mais. E notem, o corpo é um meio muito importante pelo qual a nossa mente e alma se desenvolvem para a edificação do nosso caráter. Essa é a razão porque o adversário das almas dirige suas tentações no sentido do enfraquecimento e degradação das faculdades físicas. Porque quando o físico vai mal, a mente também vai mal. O seu sucesso nesse ponto significa muitas vezes entrega de todo o ser ao mal. As tendências da natureza física, a menos que postas sob o domínio de um poder mais alto, seguramente obrarão ruína e morte. O corpo deve ser posto em sujeição às faculdades mais altas do ser. As paixões devem ser controladas pela vontade, que por sua vez deve ela mesma estar sob o controle de Deus. O régio poder da razão santificada pela graça divina deve controlar a vida. Poder intelectual, vigor físico e longevidade dependem de leis imutáveis. Mediante a obediência a essas leis, pode o homem ser um conquistador de si mesmo, conquistador de suas próprias inclinações, conquistador de princípios e potestades dos príncipes das trevas deste século e das hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, conforme está registrado em Efésios capítulo 6 e o verso 12. Os cristãos de hoje podem ter um espírito o mesmo espírito que estava possuído em Daniel. Eles podem beber a mesma fonte da força, possuir o mesmo poder de domínio próprio, revelar a mesma graça em sua vida, mesmo sob circunstâncias igualmente desfavoráveis. Embora assediado por tentações a serem condescendentes consigo mesmos, especialmente em nossas grandes cidades, onde toda forma de satisfação sensual se mostra fácil e convidativa, os seus propósitos de honrar a Deus permanecem, não obstante, firmes pela graça e do poder de Deus. Mediante a forte resolução, atenta vigilância, podem residir em cada tentação que assalta a alma, mas a vitória será ganha unicamente por aquele que se determina a fazer o que é o direito, só porque é direito. Ser fiel por ser fiel. Que a carreira desses nobres jovens hebreus, ao dizerem adeus ao lar de sua meninice, pouco sonhavam eles com o alto destino que Deus lhes estava reservando. Fiéis e firmes renderam-se à divina guia, de maneira que, por meio deles, Deus pôde alcançar o seu propósito de levar Nabucodonosor à conversão. As mesmas poderosas verdades que foram reveladas através desses homens, Deus deseja revelar por meio dos seus filhos nos dias de hoje. A vida de Daniel e seus companheiros é uma demonstração do que o Senhor fará por aqueles que se rendem a Ele e buscam de todo o coração realizar o seu propósito. Sua amizade pode contribuir para o êxito ou não de outras pessoas. Não é estranho encontrarmos pessoas que têm êxito na vida, nas quais, por sua vez, pertencem a um grupo de amizade que, em sua maioria, conta com pessoas de sucesso. Isso não significa que deveríamos discriminar pessoas ao escolher nossos amigos. Pelo contrário, devemos nos perguntar: estou realmente sendo uma bênção para os meus amigos? A nossa influência deve ser positiva. É isso que é importante. Não uma discriminação, mas uma ajuda para o nosso semelhante. Deveríamos pensar em formas de contribuir para o êxito daqueles que nos rodeiam,
Sem dúvida, esse tipo de pensamento irá contribuir para o seu êxito e o êxito da sua vida também. Sabe por que Daniel foi para a Babilônia? Para servir de instrumento para a conversão do rei Nabucodonosor. Quem sabe Deus esteja chamando você para ser o instrumento nas mãos dele, para levar alguma pessoa aos pés de Jesus. Talvez não um rei. Para Deus não é diferente. Todos somos iguais perante Deus, com responsabilidades diferentes. E Deus nos quer todos morando com Ele. Pense bem, eu acho que Deus tem um plano para você. Permita que Ele use você mais uma vez. Eu quero desafiar você agora a se oferecer como um amigo que esteja disposto a permanecer em qualquer circunstância, colocando a Deus em primeiro lugar. Um amigo que desperta nas pessoas o desejo de irem a Cristo também. Mas não se esqueça, os verdadeiros amigos serão encontrados entre aqueles que, assim como você, estão dispostos a dar a Deus o primeiro lugar e o último lugar em sua vida. Que a sua oração seja: Senhor, ensina-me a ser amigo, para que assim eu possa ser verdadeiro amigo daqueles que me rodeiam. Ensina-me a ser teu amigo, Senhor, para que eu possa transmitir a verdadeira amizade para aqueles que estão ao meu redor. Que esta seja a sua oração e que você seja um amigo que faça a diferença entre aqueles que você conhece. O meu lema este ano é: faça a diferença na vida de alguém. Mas você só pode fazê-lo se você for diferente em Cristo Jesus. Que Deus o abençoe, para que você possa ter este grande amigo que é Cristo Jesus, que quer ser o seu amigo em todo instante, que ele possa ser o seu amigo e estar ao seu lado, levando outras pessoas a ter uma amizade também com Cristo Jesus. Que Deus o abençoe. Vamos cantar juntos agora: ó que amigo em Cristo temos, mais chegado que um irmão. Ele quer ser o seu amigo também. Cante com alegria. Chegado que um irmão, quer que tudo nós levemos ao bom Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor de coração.